Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a retrospectiva 2017 e o retrocesso que o Brasil está passando no campo da política. E quem paga? Nós, classe trabalhadora. Soffrirò di nostalgia, ma devo uscire fuori da qui. Bom, no mundo nós temos algumas envergaduras mais à direita, né? A Áustria elegeu o primeiro-ministro de extrema direita. Sebastián Piñera, no Chile, foi eleito também presidente daquele país. E a Argentina está sendo conduzida por Macri. E no Brasil, qual que é a diferença entre esses três países e o Brasil? Que nesses três países houve eleição. E no Brasil, Michel Temer tomou o poder. Né? Era um projeto com a Dilma Rousseff e hoje em dia é outro projeto neoliberal do Deus capital, do Deus mercado e o povo que se lasque. E no que se refere à postura da população brasileira, é mais vergonhoso que a própria postura política contra os trabalhadores. O povo não se manifesta, não vai às ruas. Antigamente, na época da Dilma, por causa do tomate mais alto, a inflação subia. Hoje, dizem os economistas da Globo News, a inflação está baixando por causa da recessão. Ora, por favor, precisa um economista vir falar uma besteira dessa? Lógico que a inflação está baixando, o povo não tem dinheiro para comprar. O povo do Brasil está pobre, muito mais pobre do que antes, na época do governo Lula-Dilma. Tá? Antes eu gostava de ver o aeroporto, parecia uma rodoviária cheia de pobre. E hoje não tem mais pobre no aeroporto. Eu acho que a classe média paulistana está muito feliz com os aeroportos atualmente. Né? Porque as passagens subiram a preço absurdo. Na época do Lula, por exemplo, eu fui a Porto Alegre, voltei Porto Alegre Campinas por R$150. Fui a Curitiba, Campinas-Curitiba, por R$50, voltei por R$1. Quando que uma companhia aérea faz uma promoção dessa? Quanto mais o tempo passa, mais nós consumidores temos que pagar, cada vez mais. Agora é a bagagem que é despachada, nós temos que pagar a bagagem do avião, né? Cada vez nós estamos pagando mais. E não nos damos conta disso. Era-se o tempo que estacionamento de shopping era gratuito, agora é tudo pago. Diferente dos brasileiros que não estão nas ruas, é uma vergonha o nosso povo, a nossa classe trabalhadora, que pensa como elite dominante, mas é assalariada, é pobre sim. Qual que é a diferença do pobre e do rico? O rico, de acordo com a academia, são os proprietários dos meios privados de produção, ou seja, o dono do Banco Itaú, o dono da Gerdau, o dono da JBS, tá? Esses sim são pessoas ricas. Se você não faz parte desse conjunto de pessoas que formam apenas 1% da população brasileira, você está na pirâmide na parte de baixo, você é um pobre, um assalariado sim, tá? E deveria lutar contra as reformas que na verdade não são reformas, são contra-reformas que atacam a classe trabalhadora. Como a reforma trabalhista que passou na Câmara e no Senado de forma muito tranquila e coloca mulheres grávidas em lugares insalubres. É um absurdo, né? A terceirização para qualquer atividade fim é outro absurdo. Os salários que já são baixos no Brasil vão ficar mais baixos ainda, né? E uma outra questão também é a reforma da Previdência, que está se protelando, mas pode ser aprovada no começo de fevereiro. Nós temos que ficar atentos à reforma da Previdência. Né? Imagine só, uma viúva vai viver com meia pensão do marido. Né? Imagine para você receber uma aposentadoria integral, ter que trabalhar 49 anos de idade. Começar aos 16 e se aposentar com 69 anos de idade. É um absurdo isso. O Deus mercado tem que parar de mandar nesse país. A política tem que ser feita para o povo, para a classe trabalhadora, para dar qualidade de vida, transporte de qualidade, mobilidade urbana, né? Salários dignos.
O salário mínimo, de acordo com o Diese, é R$ 3.890. E o salário que o Temer vai aprovar agora é R$ 965. Não dá para viver nesse Brasil, nesse país, do jeito que está. Tá? Eu vou colocar agora uma lista com alguns dos retrocessos que ocorreu durante o ano de 2017. O Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff, dia 31 de agosto de 2016. Pouco mais de um ano e o Brasil está no buraco, né, em relação aos direitos dos trabalhadores. Perda de direitos, soberania e autoestima do povo brasileiro. Reforma trabalhista, retirada dos direitos conquistados pelos trabalhadores. 2. PEC 55, congelamento de investimentos em educação, saúde e segurança pública. 3. Venda do pré-sal abaixo do preço para estatais da China e de Portugal. Engraçado esse item, né? O Brasil, a Petrobras, ela é incompetente, mas vende-se a Petrobras, né? O pré-sal, para uma estatal da China e de Portugal. Coisa ridícula, né? Coisa do governo Temer. Compra de deputados e senadores para segurar as denúncias envolvendo o governo Temer. O governo Temer liberou 4 bilhões de reais para emendas parlamentares desde que os deputados e senadores votassem contra a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da União. 5º, aumento dos preços dos combustíveis. O preço dos combustíveis no Brasil está, em média, 25% mais caro que nos demais países. Aqui em Campinas, a gasolina está em torno de R$ 4,30, tá? E o botijão de gás, pasmem, R$ 85. 6º, 15 ministros investigados. 15 dos 24 ministros do governo Temer são investigados por possível envolvimento em caso de corrupção. E 7º, número elevado de desempregados e subempregados. Segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 26 milhões de desempregados e subempregados. São 26 milhões de pessoas sem trabalho registrado no Brasil. E para terminar este vídeo, eu proponho uma reflexão. Qual o candidato que defende a classe trabalhadora, você e eu, está na frente na pesquisa e tem uma intenção de voto de até 46% da população brasileira? O ex-presidente Lula, exatamente, ele já tem meu voto, caso ele seja candidato, tá? Ele já tem meu voto. Ele ou Ciro Gomes, porque eu considero os dois candidatos bastante progressistas trabalhistas. Tá? Bom, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre teve uma celeridade no caso do julgamento do presidente Lula, vai julgá-lo agora no começo de fevereiro. Estranho, né? Enquanto os outros processos demoram 3, 4 anos, do ex-presidente vai agora, em 3, 4 meses. Muito estranho isso. Eu acredito que é um golpe dentro do golpe. O Brasil tem que dizer chega contra as grandes empresas multinacionais que exploram a classe trabalhadora e contra os grandes bancos. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Io devo, e come dicevi tu, tornerai qui, solo quando avrai bruciato tutto, solo allora sì.